Olá, meu nome é Lorena Amaral, eu sou médica, cardiologista, e hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que é muito comum no nosso meio, que é dor torácica, que é uma emergência clínica, né? Eu vou começar com um caso clínico de um paciente, um senhor de 66 anos, que liga para o Serviço de Atendimento de Emergência, o SAMU, às 9 horas de uma segunda-feira, com dor no peito. À chegada da equipe do SAMU, ele é encontrado sentado no sofá, com a mão sobre o peito, sudoreico, pálido, referindo dor torácica intensa, com irradiação para a boca e para o pescoço, e que piorou a cerca de 30 minutos depois de comer, e no momento do início da dor, o paciente estava em repouso. O acompanhante que estava com ele relatou que ele fuma, né, é tabagista, diabético, hipertenso, há 15 anos, e usa as medicações esporadicamente. E ainda não havia tomado as medicações no dia. Eu começo com esse tema, um caso clínico, né, para falar sobre esse tema, porque é um caso bem comum, que quem está acostumado a dar plantão em emergência, ou até, mesmo que não seja na área de cardiologia, pega muito o paciente com esses dados, né, muito parecido com esse caso. Aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse tema, se referindo sempre a esse caso, né? Então, considerando esse caso clínico desse senhor de 66 anos, o que a gente precisa dar importância para as queixas dele quando a gente chega, ou chega na casa dele com o atendimento do serviço de emergência do SAMU, do bombeiro, ou quando ele vai até a emergência de algum pronto-socorro, né? Ou do hospital, ou da UPA, ou do posto de saúde. O que a gente tem que se importar com das queixas? Seria as características da dor, né? Como é que é a dor, que horas que ela começou, o que ele estava fazendo quando a dor começou, se a dor piorava com alguma coisa ou melhorava com alguma coisa, o que ele estava fazendo, né, neste momento que a dor piorou, e se ele tem alguma comorbidade. A gente tem alguns dados, né? O paciente falou que a dor começou, ele estava em repouso depois de comer, a acompanhante falou que ele tinha algumas comorbidades, diabético, hipertenso, tabagista, e não tinha pergunta ainda de melhora ou piora da dor, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, quando a gente pega um paciente com essa queixa de dor no peito, intensa, que fez ele procurar o pronto-socorro ou chamar o serviço de emergência, o que a gente tem que fazer? O paciente inicialmente está consciente, né? Ele está conversando com você, com a ajuda de um acompanhante ali do lado, mas ele está consciente, e com esses sinais aí que a gente está vendo na imagem do slide, com essa mão sobre o peito, uma face de dor, que está sofrendo, né, que está com dor mesmo, e mais quieto. Normalmente esse paciente não está fazendo escândalo, não está gritando, não está fazendo... porque ele sabe que tudo que ele fizer de esforço vai piorar a dor. Tanto é que ele tenta fazer isso, provavelmente inicialmente, né, e não vai conseguir porque a dor vai piorar. Então ele começa a ficar mais quieto, mais menos responsivo, mas ainda está consciente. O que a gente normalmente faz? Existe um mnemônico chamado quando o paciente te comove, ele ganha move. O que um paciente que te comove? O paciente com essa face de dor, se queixando de dor, com várias comorbidades, ele comove você de ficar preocupado e achar que é alguma coisa grave. Então, se o paciente te comove, ele vai sempre ganhar move. O que seria move? O M seria de monitor sempre. O que é monitor? Ou monitorizar com o monitor mesmo, de paramétrico, né, de ver pressão, ver o ritmo do coração, né, colocar os eletrodos para ver o ritmo do coração, ver saturação, ver glicemia, monitorização dos sinais vitais, inicialmente, né? Se for uma ambulância básica, por exemplo, que não tem um monitor multiparamétrico, a gente pode fazer só os sinais vitais que eles podem fazer, né? Ver a pressão, ver frequência, colocar o oxímetro para ver saturação e ver frequência cardíaca também. Nesse momento aí é para a gente ter uma ideia se o paciente está grave ou não. O O seria do MOV, seria de oxigênio, que a gente vai ver mais para frente, que a gente não é sempre que a gente coloca oxigênio no paciente com dor torácica, só quando o paciente tem uma saturação mais baixa, principalmente acima de 94% ou 92%. O V, né, de MOV, o V seria de veia
que é o acesso venoso, que a gente faz sempre, independente da gravidade, independente dos sinais vitais, e o E seria de exames, que no caso aqui, em alguns casos, a gente já pede o eletrocardiograma, né, no paciente com dor torácica. Falando um pouquinho de fisiopatologia dessa doença, das doenças, né, que envolvem a dor torácica, a dor torácica pode ser várias causas, né? Pode ser relacionada ao coração, que é o que a gente está pensando inicialmente, pode ser relacionada à aorta, que é uma artéria maior que passa aqui também no tórax, pode ser de esôfago, pode ser vários órgãos que se localizam aqui, pode ser pulmão. Então, a gente precisa diferenciar e descartar o mais grave. E o que seria mais grave? Um infarto, por exemplo, uma dissecção de aorta, uma ruptura de esôfago, algo mais grave que vai levar à morte do paciente. Então, descartando os mais graves, a gente já vai para os mais leves, que a gente tem tempo de investigar, de saber o que é, até de conversar com o paciente e fazer o tratamento. Então, a gente precisa inicialmente descartar esses mais graves. Se a gente não conseguir descartar, aí a gente precisa começar o tratamento e desconfiar disso para conseguir confirmar o diagnóstico, que eu vou falar mais para frente sobre diagnóstico, sobre tratamento, tá? Então, nesse slide, eu coloquei todos os tipos de fatores de risco que podem existir no paciente com dor torácica. E quando a gente desconfia de uma dor torácica coronariana, né, de fazer o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, a gente precisa juntar alguns fatores de risco que podem levar a gente a pensar nessa síndrome, que é uma síndrome que mais mata no mundo, no Brasil, né? Então, pensando em todos os fatores de risco, como o estresse, o estresse pode levar ao infarto, não sozinho, né? Pensar num conjunto de fatores de risco, né? Só porque a pessoa é estressada, ela não vai infartar mais, mas se ela for estressada, tiver sedentária, obesa, colesterol alto, tiver pressão alta, fumar, né, tabagista, tiver diabetes, tudo isso descontrolado, sem fazer um controle rigoroso, né, usando medicação e tudo, é um paciente que vai ter maior propensão a infartar, por exemplo. Então, além disso, eu coloquei ali idade. Com certeza, um paciente mais velho, como no caso, que eu coloquei de 66 anos, paciente acima de 50, 60 anos, ele tem mais propensão a infartar, porque ele já ficou em contato com vários fatores de risco por mais tempo do que um jovem. Então, a propensão dele é muito maior. O paciente com colesterol alto tem mais propensão a esse colesterol depositar nas artérias, entupir a artéria e evitar do sangue passado, levando ao infarto. Hereditariedade, história familiar, é um dos fatores de risco que a gente não consegue mudar. Então, a gente precisa mexer nos modificáveis, né? E é parar de fumar, controlar a pressão, controlar a diabetes, fazer uma atividade física, comer bem, para a gente poder diminuir o risco desse paciente pensando em fator de risco, né? Então, todos esses são fatores de risco que a gente precisa dar importância, mas não sozinho, sempre em conjunto com outros, como é o caso do caso clínico que eu apresentei mais cedo. Coloquei aqui o sexo masculino, que não é que ele seja um fator de risco para infarto, mas os pacientes mais novos, né, assim, em torno de 40, 50 anos, que é antes do período de menopausa da mulher, o homem realmente, ele infarta mais, porque a mulher tem esse fator protetor, que é o estrógeno, né. Depois da menopausa, mesmo que faça reposição hormonal, esse risco da mulher, ele se torna igual ao homem. Então, o homem e a mulher começam a infartar igual. Não tem uma maior quantidade de homens infartando nessa idade mais avançada, né? Normalmente o homem mais jovem infarta mais que a mulher por conta desse fator protetor do estrógeno, mas é o fator endógeno, é o de produção própria, não é o de reposição hormonal, tá? Que em alguns casos a reposição hormonal pode até aumentar o risco de infarto em pacientes que têm propensão maior, tá? Esses outros que algumas pessoas falam, dosar algumas coisas no sangue, tipo lipoproteína, PCR, não tem nenhum estudo comprovando que isso aumenta a chance de infarto, e a gente normalmente dosa em paciente com história familiar muito importante, com colesterol muito alto, acima de 1.000, mas de forma geral a gente não dosa não, tá?
Falando um pouquinho do caso, voltando para o caso clínico, né, para a gente conseguir saber como atender um paciente com dor torácica, que possa levar a gente a esse diagnóstico de síndrome coronariana aguda, a gente vai pelo ABCDE. O que é o ABCDE? A gente usa muito essa avaliação primária no trauma. E a gente vai usar um pouquinho aqui também, que facilita a gente não esquecer de alguns detalhes do exame físico, da anamnese, né? Então, o que seria o A? O A, vias aéreas pérvias. Vias aéreas pérvias é ver se a via aérea tá pérvia, né? Tá saindo ar, tá respirando, a pessoa tá conversando nesse caso. O paciente está consciente, então a via aérea tá pérvia, não tem nada obstruindo a passagem de ar para o paciente estar, por exemplo, em PCR, né? Paciente parado, não. Vias aéreas pérvias a gente já avaliou no primeiro momento que chegamos lá, na casa do paciente. Por quê? O paciente está conversando. Então, tá pérvia? Tá. O A, ok. O B, o que é o B? O B seria respiração. Respiração, a gente tem vários tópicos que a gente pode investigar, né, nesse momento, para poder intervir se precisar. Então, a gente pode avaliar, fazer inspeção do tórax, por exemplo, olhar mesmo se o tórax tá mexendo, né, tá se movimentando, se o paciente está respirando bem, se por acaso ele está com um desconforto, né, com sinal de desconforto, ausculta, né, se tiver um esteto, se for da área de saúde, enfermeiro ou médico, tem essa facilidade de auscultar e ver alguma coisa alterada, porque aí, nesse caso, a gente consegue diferenciar se a causa pode ser pulmonar, né? Se ele tiver algum sibilo, né? Se estiver sibilando, se tiver crépito, se tiver edema agudo, tudo isso pode interferir no exame físico e até nas condutas que a gente vai fazer, tá? No prognóstico, principalmente do paciente. Além disso, ver frequência respiratória, você pode contar a frequência respiratória naquele momento que você está ali, ainda pegando alguns dados do paciente, fazendo inspeção do tórax, fazendo ausculta, você pode ali contar a frequência respiratória. Se tiver normal, vai fazer você descartar algumas coisas e pensar em outras. Então, a saturação, né, que faz parte da monitorização ali inicial do paciente, que ele vai ser feito, não é só alguns casos, são todos os casos. Então, nesse paciente, a ausculta respiratória estava completamente normal, não tinha crépito, não tinha sibilo, a frequência respiratória estava de 34, que é alterada, né, tá um pouquinho aumentada, pode ser só por conta da dor, pode ser pela ansiedade de ter chamado o SAMU, de estar sentindo, né, com vários sintomas, e a saturação, que estava 89, em ar ambiente, 89%. Então, essa saturação também está baixa, né, a gente viu ali que a gente vai colocar oxigênio, em alguns casos, seria o caso de saturação baixa, abaixo de 94, 92 principalmente, a gente coloca oxigênio. Existem várias formas de colocar oxigênio. Na ambulância, só duas formas, que é baixo fluxo e alto fluxo. O baixo fluxo é o catéter nasal, e o alto fluxo seria a máscara não inalante. A gente não tem máscara Venturi na ambulância, mas no pronto-socorro a gente tem máscara Venturi, que pode ofertar uma FI maior ou menor, dependendo da necessidade do paciente. É um paciente que não tem uma ausculta normal, né? Então, ele não tem nada no pulmão atrapalhando a respiração. Pode ser só por conta da dor, pode ser por conta do processo da isquemia mesmo cardíaca, né? Que é o possível caso nosso, né? Então, a gente tem que ofertar oxigênio, independente do caso, porque um paciente que está com a saturação baixa, isso aumenta a mortalidade, então a gente precisa ofertar oxigênio. Então, essas formas, né, de ofertar vai depender do caso. Por exemplo, se for um paciente que está vomitando, está com náusea, evitar colocar máscara naquele momento, porque ele pode broncoaspirar. Se for um paciente que está muito ansioso, respirando muito pela boca, o catéter nasal pode não ser suficiente, então não tem problema começar com catéter, trocar para máscara se for pouco, ou ao contrário, colocar máscara e trocar para o catéter se for demais. Então, tudo isso pode ser mudado de acordo com a evolução do caso. Então, inicialmente, você pode escolher um dos dois, ou a Venturi até, se for no pronto-socorro, e ir mudando essa oferta de oxigênio a depender da evolução de cada caso, né? Então, além da necessidade de oxigênio, que nesse caso a gente viu que precisa,
avaliar qual é o tipo que você vai usar, de alto fluxo, de baixo fluxo, e elevar a cabeceira, que é um detalhe mínimo que a gente precisa fazer, que às vezes a gente esquece, o paciente está deitado, a gente chega, o paciente está deitado. Se a gente não levar a cabeceira, se a gente levar a cabeceira, isso vai facilitar a passagem de ar, tudo isso vai melhorar, até a saturação pode melhorar, né? A posição pode melhorar o desconforto do paciente. Então, além de levar a cabeceira, colocar ele em posição com mais facilidade para passagem de ar, tá? No C, o C seria de circulação, que a gente pode ver tanto a ausculta cardíaca, quanto perfusão, que seria apertar o dedo do paciente, né, para ver perfusão periférica, ver se o sangue está demorando para chegar nas extremidades ou não. Quando essa perfusão está diminuída, quer dizer que o paciente está ficando mais grave, pode evoluir com alguma coisa mais grave, né? A pressão nos dois membros é importante ver para a gente descartar até uma das outras, dos outros diagnósticos diferencial, que seria a dissecção de aorta. A dissecção de aorta, ela tem, quando é a aorta ascendente, né, tem alteração de pressão nos dois braços, uma pressão é muito alta e a outra é inaudível, muito baixa. Então, a gente precisa ter essa diferenciação para descartar o outro caso, que seria a dissecção. E se fosse dissecção, estaria assimétrico, o paciente poderia estar hipotenso num braço e hipertenso no outro. Então, é sempre bom, nessa avaliação primária, ver a pressão nos dois membros, né, principalmente nos membros superiores. Não necessariamente ver nas duas pernas, porque geralmente dissecção para as pernas, né, que seria a dissecção de aorta descendente, ela não mata na hora, ela demora um pouquinho, ela tem uma evolução mais lenta. Aí a que tem uma evolução mais rápida, tem uma mortalidade muito alta, é ascendente. Então é importante verificar a pressão dos dois membros superiores. E se for dissecção, tem que ir para o centro cirúrgico, né? Tem que operar o mais rápido possível. Além disso, a palpação dos pulsos nos membros superiores e comparar, né? Palpar o pulso nos dois, principalmente para diferenciar, se for dissecção, por exemplo, né? Diferenciar a dor torácica. Além da pressão nos dois membros, o pulso pode estar mais filiforme de um lado, então é sempre bom comparar esses dois membros, principalmente superiores. Olhar extremidades, procurar sinais de insuficiência vascular, de edema, que pode levar a um outro diagnóstico, né, sei lá, uma descompensação de uma insuficiência cardíaca, até por conta do infarto, né, se ele estiver infartando. Então, tudo isso, até pensar em infecção, né, de foco pulmonar, para descartar, ajudar a descartar, né. No caso do paciente, a pressão no membro superior esquerdo estava 180 por 110, a no superior direito estava 165 por 108. Essa diferenciação, geralmente tem uma diferençazinha de pressão, principalmente porque você mede uma, ele vai estar mais ansioso, na segunda medição, provavelmente ele vai estar um pouquinho mais baixo, vai estar mais tranquilo ou não, né? Então, geralmente a diferença de pressão é bem alta, tá? Não é uma diferença pequena, não. Geralmente o paciente está hipertenso no membro, você vai confirmar no outro, está hipotenso, ou a pressão está até inaudível, tá? Então, esse caso aí a gente não considera uma diferença muito grande. A frequência cardíaca do paciente estava 106. 106 é uma frequência alta, né? Acima de 100, mas não é uma frequência tão alta que você tende a você pensar que ele está tendo uma arritmia, por exemplo, tá? Ele pode evoluir com alguma arritmia, tendo um infarto, uma síndrome coronariana aguda, mas é um caso que pode estar taquicárdico só pelo fato de estar com dor, né? A saturação subiu um pouquinho, nesse momento que você está vendo o C. Você já viu o B, já colocou oxigênio e colocou um catéter, por exemplo. Estava 89, subiu para 91. E nesse momento aqui você vai ver que ainda está baixo, está 91. A gente quer que ela suba para em torno de 94, 95. Então você vai ou aumentar a litragem do catéter ou mudar para alto fluxo, né? Porque ficou pouco para o paciente. E os pulsos radiais dele estavam simétricos, então é mais um motivo para você não quase descartar uma dissecção aguda de aorta, né? Então, e já levar para o diagnóstico que a gente estava pensando inicialmente, que é a síndrome coronariana aguda. O D seria o quê?
a gente deixa o D para o que ficou faltando no exame, nos sinais que a gente ainda não viu, que seria tanto o neurológico do paciente, que a gente já conseguiu ver, que é um paciente que está consciente, orientado, e está conversando com você, a consciência também você já conseguiu ver, e o que ficou faltando de sinais vitais seria a glicemia, né? Se você tiver esquecido até esse momento, na hora da monitorização, seria um momento de ver, mas ver nesse momento. O paciente estava em repouso na hora da dor e tinha acabado de comer. Importante. Primeiro, porque você tem que ficar atento que ele pode vomitar, né? Um paciente com dor que acabou de comer pode vomitar. A glicemia. Se o paciente não tiver comido, por exemplo, foi de manhã e a última vez que ele comeu foi ontem à noite, ele pode evoluir com um rebaixamento de consciência, se você achar que ele está piorando, na verdade é a glicemia que abaixou. Então, ficar sempre atento a esses sinais, que você tiver eles na mão, é muito mais fácil se ele evoluir, né? Então, o paciente estava febril, acianótico, com desconforto, né, visível, mão fechada sobre a região external, desorientado, um pouco desorientado no espaço, e dispineico, né, ainda dispineico, sudoreico, dá para ver sudorese acentuada na face. É um sinal também de indicação que o paciente está sentindo bastante dor e algum sinal não está bom, né? E depois de ver essa avaliação primária, né, no ABCDE, a gente vai para a avaliação secundária, que é o sample, né? O que seria o sample? O mnemônico que a gente mais usa, para a gente não esquecer de nenhum detalhe. Revisar aqui, chegar na avaliação secundária e revisar algumas coisas que a gente pode ter esquecido de fazer. Sinais e sintomas, juntar esses sinais e sintomas para pensar num diagnóstico. Se o paciente tem alguma alergia, né? A partir daí a gente vai começar a tratar, não fazer nenhuma medicação para piorar o quadro. Se ele usa alguma medicação, para você até pensar se alguma medicação que você vai usar é contraindicado junto com outra, né? Passado médico, se ele teve já infarto, se ele tem alguma doença, se ele usou, a gente coloca líquidos, né? Que seria ter se alimentado, né? Que é o caso do paciente, para você já ficar atento se ele tem chance de vomitar. E o evento mesmo, né? Tanto o evento prévio quanto o evento atual. Se ele teve algum evento prévio igual a esse, se ele já teve essa dor antes. E o acompanhante relatou que ele é tabagista, diabético e hipertenso, usava esporadicamente as medicações, não tomou as medicações, não se lembrava quais eram, e não tinha alergia a nada, tá? E qual o objetivo desse exame bem feito, uma anamnese bem feita? Para quem você quer fazer tantas perguntas, quer saber tanto, não é mais fácil pegar o paciente e levar correndo para o hospital? Às vezes não. A maioria dos casos é para a gente descartar algum diagnóstico de maior risco de morte, maior risco de evolução para uma PCR, por exemplo, e até dificultar que o paciente melhore, né? Então, quanto mais tempo passar do diagnóstico ou sem diagnóstico, é pior para o paciente. Tratar causas reversíveis, que pode evoluir mal, e se você, por acaso, o paciente estiver desorientado, e você vê que a glicemia está baixa e fizer uma glicose, pode ser tão reversível que o paciente pode melhorar completamente. E, além disso, evitar alguma evolução desfavorável, né? Do paciente até ter uma arritmia, evoluir mal, né? E além de dar conforto para o paciente, que hoje em dia é muito importante, né? Do paciente melhorar a dor, às vezes ele está desconfortável, né? Para respirar, e você eleva a cabeceira, já acha que não é grande coisa, mas para o paciente já melhorou muito, né? E transportar para o local mais indicado. Então, não é só pegar e levar. A gente tem que levar para o local que vai ter o tratamento específico para aquele paciente. Em alguns casos, a gente vai levar para um lugar que não vai ter. Então, por exemplo, se for dissecção, levar para qualquer lugar, para uma UPA, não vai adiantar. Só se for um caso muito grave, que você tem que levar para o mais próximo mesmo, para estabilizar. Eu tô falando de atendimento na rua, né? Se for num hospital, ou um posto de saúde, uma UPA, no hospital que o paciente chega na emergência, até saber se você liga para algum hospital para receber esse paciente, para você tentar transferir. Então, o local mais indicado também é importante para você conseguir dar um desfecho favorável, né, para ele. Então, o exame físico bem feito, a anamnese bem feita, ajuda você a tanto fazer o diagnóstico quanto evitar que o paciente evolua mal. Então, vamos lá para cada parte desse caso clínico, que a gente precisa dar importância, depois que você viu o paciente, agora você precisa tratar, né, para evitar tudo que pode acontecer. Então, pensando nesse paciente, né, de 66 anos, que tem hipertensão, diabetes, é tabagista,
tá com dor no peito, você já fez um exame físico bem completo e viu que a pressão dos dois membros está normal, ou está normal, não está alta, mas está assimétrica, o pulso está assimétrico, você já conseguiu descartar a dissecção, mas você ainda está pensando que a dor pode ser uma síndrome coronariana aguda. O que você vai perguntar para você já ter mais certeza desse diagnóstico e tratar de uma forma mais correta, né? É classificar a dor. Cada tipo de diagnóstico tem um tipo de dor no peito. Então, tem dor em pontada, tem dor em aperto, tem dor em queimação, tem dor como é que fala? Que vai e volta. Todos esses tipos de dores levam a gente a um diagnóstico possível. Nesse caso aqui, o tipo da dor, né, de uma síndrome coronariana aguda, seria retroesternal, né, nessa localização atrás do externo, precordial, que pode ser mais para o lado esquerdo, ou até para o lado direito, ou mal localizada. Ela não, geralmente quando você pergunta para o paciente onde é a dor, ele não sabe apontar a dor, ele sabe que está aqui, tá, retroesternal, tá precordial, ela geralmente é mal localizada mesmo. E como ela é em aperto, ela é pontada, ela geralmente é aperto, ela não pode ser empontada, tá? Empontada são dores geralmente osteomusculares, que vai e volta, né? De contração muscular, mais relacionada a isso. Aperto, né? Um aperto é uma dor contínua, que ela piora e melhora com alguns esforços e tudo, mas ela fica lá, uma dor mal localizada mesmo. Pode ser queimação, então pode se confundir com uma gastrite, alguma coisa assim, ou pressão, e ela geralmente é prolongada, dura 10, 20 minutos, não é uma dor que melhora em 1 minuto, 2 minutos, 1 segundo, como é a dor empontada. É uma dor que dura minutos, né? Ela não melhora rápido, ela demora para o corpo, ou para você tomar alguma coisa, ou parar de fazer um esforço para a dor melhorar, né? E além disso, ela tem irradiações próprias da inervação aqui, da localização da dor torácica, né? Ela irradia normalmente para os membros superiores, tanto faz membro superior direito ou esquerdo, geralmente é para o esquerdo, mas pode ser para os dois, pescoço, mandíbula e epigastro. Então, tudo que está aqui nesse meio, aqui entre a fúrcula e a boca, a dor pode ser em qualquer local, ela pode irradiar até para as costas. Então, tudo aqui pode ser irradiação típica, né? Desse tipo de dor. E geralmente ela melhora, ela é atenuada com o uso de AS, ou quando o paciente fica em repouso, e ela pode piorar com esforço, principalmente, né? Ou com ansiedade, quando o paciente fica muito nervoso, né? Então, toda essa caracterização da dor, tipo, irradiação, melhora ou piora, faz a gente classificar ela, tanto em definitivamente anginosa, que é aquela dor que faz a gente pensar como primeiro diagnóstico o infarto, né, como opção, a provavelmente anginosa e as provavelmente definitivamente não anginosas. Como que a gente classifica isso? Normalmente, uma dor que tem todas as características, que é retroesternal, é precordial, ela em aperto, ela irradia desse jeito, ela melhora com repouso, ela piora com esforço, ela tem todas as características. Então, normalmente, essa dor é quase que definitivamente anginosa. É aquela dor que a gente fala, é 99% de chance. Quando a gente tem a maioria dessas características, né? Mas, por exemplo, ela não piora com esforço, ela fica contínua e não melhora com repouso, né? Ela tem essa característica de ser aperto, de irradiar e tudo, mas ela não tem todas as características, a maioria ela tem. Então, ela é provavelmente anginosa. Ela provavelmente é. Ela é mais que 50% de chance de ser, mas não é aquela primeira opção, pode ter outra, né? Aí, quando a gente tem aquela dor atípica, que tem duas características dessas três que a gente falou, aí a gente pensa naquela provavelmente não anginosa, é aquela 40% de ser, né? Não é acima de 50%, mas ainda pode ser, tem outra possibilidade de diagnóstico, né? E aquela definitivamente não anginosa, que é aquela que não tem nenhuma dessas características, né? Não tem, é uma dor sem relação com atividade, a dor, geralmente, ela é empontada, não melhora com repouso, não melhora com nitrato, né?
Então, quando a gente faz, para que serve essa classificação? Eu vou precisar sempre classificar? Não, é mais para você pensar. Se eu vou levar ela para aquela chance de 99% de ser, ou aquela chance de 99% de não ser. Porque ou você descarta, até para triagem desse paciente, né, atender mais rápido ou não, ou você leva muito em consideração. Aquelas ali do meio, que ficam na dúvida e tudo, mas pelo menos para descartar e ter certeza, faz você a tratar mais rápido, né? Além disso, é importante falar que tem alguns pacientes, alguns tipos de paciente, que eles evoluem de forma atípica, com outros sintomas até não tendo dor torácica, que são os idosos, mulheres, diabéticos. Até paciente que tem algum grau de rebaixamento de consciência, ou não responde direito, né? Tem algum grau de paralisia, de uma sequela de AVC, né? Esses pacientes não sabem falar que está com dor. Eles demonstram que não estão confortáveis. Eles podem demonstrar isso com dispneia, eles podem demonstrar isso com uma síncope, né? Podem desmaiar e você achar que, não, foi só uma baixa de pressão. Às vezes, é uma síndrome coronariana aguda que está se expressando dessa forma, né? Náusea, vômito, sudorese, mal-estar. Mesmo ele não se queixando de dor no peito, se tiver algum outro sintoma, que são algum desses, ou até todos eles, pode levar a um possível diagnóstico de síndrome coronariana. Aí, falando um pouquinho dos exames complementares que a gente pode usar para confirmar ou afastar, que aqui seria o eletro. O eletrocardiograma é um exame que a gente faz nesses pacientes com dor torácica, principalmente os típicos, né, que tem uma característica da dor típica, para a gente, em 10 minutos, a gente tem que fazer no máximo em 10 minutos, ou da chegada dele na porta de um pronto-socorro, ou da chegada da equipe, que começou a colher uma anamnese e um exame físico, e já perceber que pode levar a ser esse diagnóstico. Então, fazer o eletro no máximo 10 minutos desse primeiro contato com o paciente, tá? Quanto mais rápido, melhor, né? A gente fala tempo é músculo. Quanto mais rápido você fizer, menos músculo a gente perde. Então, é sempre bom o mais rápido possível. A gente considera até 10 minutos para ser muito rápido, né? Para ter um protocolo. Então, o eletro normal, ele tem as ondas PQRST, né? E a gente tende no infarto, olhar o ST, que seria a onda depois do QRS, que é essa onda que vai lá em cima e vai lá embaixo. Depois dela, a gente tem o ST. Se ele estiver acima da linha de base, né, que a gente considera o supra de ST. E o supra seria o infarto com supra de ST. O infarto sem supra de ST seria um infarto com infra, um eletro com infra, um eletro normal, um ST que não está nem acima nem abaixo da linha de base, mas que não tem alteração, né? A gente vai diferenciar ali se tem supra ou não. O eletro é mais para isso, para diferenciar o tipo do infarto, tá bom? Aqui nesse exemplo do eletro, a gente tem o supra em D2, D3 e EVF. E tem o infra em V1, V2, V3 e V4, por exemplo. A gente vai considerar, sempre procurar o supra. Esquece o infra, você vai procurar o supra. Tem supra? É com supra. Não tem supra? É sem supra, tá? Esse caso aí tem um supra de D2, D3 e EVF, que a gente vai ver mais pra frente, que é um supra de parede inferior, tá bom? Aqui é só para ilustrar a colocação dos eletrodos, não é a intenção da aula aprender a fazer o eletro, mas é bom saber, mesmo o médico é bom saber, porque às vezes o enfermeiro está ocupado, ou até não lembra como é que faz, então o médico sempre tem que fazer, porque ele vai precisar desse exame, onde colocar os eletrodos. Às vezes no eletro eles mostram lá com uma corzinha onde colocar, mas é sempre bom, sempre colocar nas extremidades, né? Os 4 das extremidades e os do precórdio, né? Sempre na ordem certinha. V1 à direita, V2 à esquerda e vai seguindo o precórdio todo de V3 a V6, tá? Aqui é um eletro que vou dar um tempinho aí para vocês verem. É um eletro que a gente precisa procurar o supra, certo? Que eu falei antes. Então, esse eletro tem supra? Você vai olhar ali a onda depois do QRS, que é o ST. O segmento ST, né? Você vai olhar. Não tem supra. Então, é um eletro sem supra. Ok?
Esse próximo elétron, tem supra? Ah, tem uma onda estranha ali, mas tem supra? Não tem supra. Então, é um elétron sem supra, tá bom? Se for associado a um paciente com dor torácica, com um fator de risco, uma dor torácica típica, a gente pode pensar ou numa angina instável, ou num infarto sem supra, mas com supra não é, tá? Esse elétron tem supra? A gente vai olhar uma derivação de cada vez. Em D1, não tem supra. Em D2, parece ter supra, tem uma onda ali acima da linha de base. Em D3, também parece ter supra. AVR não tem supra. AVL não tem supra. AVF tem supra. Então, por enquanto, supra de D2, D3 e AVF. E se a gente for olhar as outras derivações, tem um infra em AVL, V1 e V2, tem um infra. Mas a gente está procurando supra. O supra está em D2, D3 e AVF. Esse supra significa que está obstruído uma artéria que irriga a parte inferior do coração, que seria um infarto de parede inferior, tá? Nesse caso aqui, a gente precisa... Tem um supra também em V6, né? É sempre bom saber que o supra precisa aparecer em duas derivações consecutivas. Então, que vem a mesma parede, né? Então, não adianta ter um supra em D2 isolado e um supra em V4. Porque o D2, ele vê a parede inferior. E o V4 vê a parede anterior. Então, se a outras derivações vê essa mesma parede, tem que ter supra naquela derivação também. Né? Não faz sentido eles verem o mesmo lugar e um lugar está falando que tem um infarto e outro lugar não. Então, precisa ter duas derivações consecutivas, ou seja, precisa ter, se tiver um supra de D2, ela precisa aparecer ou em D3 ou em EVF, para ter duas paredes, duas derivações. E se for um supra de V4, tem que ter em V5, V6, ou de V1 a V6, né, para mostrar que aquela parede está sendo vista por essas derivações e todas elas estão vendo que está suprado, tá bom? Esse elétron tem supra? Vai procurar. Ali, D1, D2, D3, não tem supra. V1, parece que tem um suprinha. V2, V3, V4, V5 tem supra. Talvez em V6 também. Então, esse aí é um supra em parede anterior. Porque V1 a V6, a gente vê parede anterior. Aí tem um suprinha que tem um infarto aí com supra. Principalmente se ele vier junto com dor torácica, num paciente que parece estar infartando, né? Pelas características que a gente conversou já. Então, só para falar, para ilustrar um pouquinho, para dar para entender por que acontece o infarto, né? O que é necessariamente o infarto? O infarto é uma obstrução de uma artéria do coração, uma artéria que está em volta do coração, né? As artérias coronárias. E como que acontece essa obstrução? Existe a artéria, né? Que está aí ilustrada no slide. A artéria, o lúmen, né? É onde passa o sangue dentro da artéria. Ali de amarelo seria a quantidade de colesterol que depositou. Ou porque o paciente é sedentário, come mal, obeso, tem um colesterol alto, familiar, né? Foi ao longo da vida depositando esse colesterol ali, depositando na parede da artéria. Ela vai diminuindo a passagem de sangue, certo? Mas não é isso que vai gerar o infarto, não é a presença de colesterol ali depositado, né? De lipídio depositado. É o tanto de sangue que vai passar e se ele tem alguma artéria, algum espaço para passagem de sangue. Nesse primeiro caso, a gente tem o lúmen, que é a parte azul, que é onde passa o sangue. Ali no amarelo seria o corpo lipídico, né, a quantidade de colesterol depositada. E ali de laranja, a gente chama de capa fibrosa. É como se fosse uma capa que protege o lipídio de entrar em contato com o sangue. Se por acaso alguma coisa acontecer, um fluxo, né, turbulento, que passar pela artéria, ou o paciente ficou ansioso, ou ele aumentou a pressão, está descompensado, e o sangue passa de uma forma dificultosa, né, passa ali rápido, porque ele está taquicárdico, alguma coisa relacionada a isso, imagina que ali na capa fibrosa, ela pode ter uma lesão da capa fibrosa, lesionar ali. Quando lesiona, igual lesiona um dedo, quando a gente corta o dedo, o que acontece? Começa a sair sangue.
né? Cortou, sai sangue. E o corpo começa a vir fatores de coagulação, plaqueta, macrófago, um monte de célula inflamatória para tentar coagular, para fechar aquilo ali que está sangrando, certo? É a mesma coisa que acontece ali. Se acontecer isso, vai lesionar ali a capa fibrosa e o sangue começa a vir plaqueta, vir célula inflamatória, tudo isso, e tentar coagular ali. Quando começa a coagular o que foi lesionado ali na capa, começa a formar o coágulo para dentro do lúmen. E é isso que vai obstruir a passagem de sangue. Não é necessariamente o lipídio. O lipídio está lá dentro, quietinho, né? É uma deposição que demora anos, crônico. Quando a gente lesiona, começa a formar o coágulo, à medida que ele vai aumentando, vai tampando a passagem de sangue, e é isso que vai gerar dor. Não vai chegar sangue onde tem que chegar e vai doer, tá? Que é a isquemia. A de cima a gente chama de placa vulnerável, que tem uma capa fibrosa bem fininha. Vocês conseguem diferenciar que a de baixo tem um lumen menor. Você olha assim, parece que esse paciente vai estar com mais dor, vai estar pior, é um paciente que pode estar mais instável, mas não. Olha a grossura da capa fibrosa, que é a parte laranja. Ele tá bem grosso. A capa fibrosa, para ela lesionar ali e começar a coagular para fechar o lumen, vai ter que ser uma lesão muito grande, né? Então, ela tá já dura, uma capa fibrosa espessa e difícil de ser rompida. Então, esse paciente provavelmente é um paciente estável, é uma placa estável, que a gente chama de angina estável. O paciente que só vai ter dor se ele fizer um esforço muito grande. E não ele vai ser muito mais difícil ele infartar para fechar esse lumen completamente do que o primeiro, que a capa fibrosa é bem fininha. Então, é essa a diferenciação que a gente faz, tá? E quem que faz essa capa fibrosa dessa grossura? É a estatina, né? Estatina que estabiliza a placa. Então, a função dela é essa. Para a gente não pensar que a função dela é diminuir o colesterol que está depositado. O que foi depositado não tem mais jeito. Ela mais estabiliza a placa do que tira o colesterol que já foi depositado, tá? De forma geral. E esse slide é mais para vocês entenderem onde age cada medicação do tratamento, que eu vou falar já já. Então, por exemplo, a gente saber que o infarto é quando obstrui por coágulo, a gente tem que agir no coágulo, ou na formação dele, para não deixar ele se formar, ou quebrar ele. Se você conseguir quebrar ele, o sangue vai voltar a passar. Então, todas as medicações que a gente usa para o infarto, a gente está pensando em evitar que esse processo que eu expliquei para vocês agora aconteça, tá bom? Então, falando um pouquinho do diagnóstico, nesse caso, né, do paciente, é uma síndrome coronariana aguda, a gente já fez esse diagnóstico. Por que a gente não pode falar que ele está infartando? Porque o infarto, ele necessariamente precisa ter alguma outra coisa além da anamnese, dos sintomas ali, né? A gente vai ver já que para você falar que é infarto, precisa ter mais alguma coisa, né? Então, o paciente pode tanto estar com uma angina instável, com infarto sem supra, ou infarto com supra. A angina estável já não é a síndrome aguda, ela é uma síndrome crônica, tá? Então, a angina instável, infarto sem supra ou infarto com supra. Um dos 3 diagnósticos. Então, assim, qual a diferença do infarto sem supra e o infarto com supra? É o supra, certo? Então, como é que a gente faz essa diferença? Com eletro. Esse sim, para você saber se é sem supra ou com supra, a gente precisa do eletro. Por quê? No infarto sem supra e no com supra, o paciente vai estar com dor. A dor geralmente vai ser típica. Você vai pedir o eletro e vai ver que tem supra ou não supra. Você precisa da troponina para diferenciar? Não. Se o paciente tiver supra, não precisa de troponina. Ele já está diagnosticado com infarto com supra. A troponina é só para avaliação prognóstica e para confirmar ali uma coisa que você já sabe o que é, tá bom? Mas não é necessário para fazer o diagnóstico. Se for, qual a diferença, então, da angina instável e do infarto sem supra? Os 2 pacientes vão ter dor no peito, né? Que a gente já comentou até agora. O eletro dos 2, como é que vai estar? A angina instável, o eletro pode estar normal. E no sem supra? Também. Então, como é que você diferencia a angina do infarto? Já que os 2 têm dor, e os 2 podem ter eletro normal. A troponina. Aí, nesse caso, para você diferenciar se ele está infartando ou se é uma angina instável,
você precisa da troponina. No infarto, a troponina é positiva. Na angina instável, a troponina não é positiva. Então, é só para dar o diagnóstico. O tratamento é quase o mesmo, a necessidade de cateterismo, de angioplastia é a mesma. Às vezes, até a angina instável pode ser até mais grave do que o infarto sem supra, dependendo do caso. Então, as duas são graves. Então, mesmo que o eletro esteja normal, você precisa que o paciente seja monitorizado e investigado, porque esses dois casos são graves, né? E qual a diferença, então, dos três casos, né? Na angina instável, no infarto sem supra, no infarto com supra, o paciente tem dor torácica nos três. A dor pode ser idêntica. O eletro, na angina instável, tá normal? Assim como no sem supra, que pode estar normal, pode ter infra, mas não tem supra, né? E no com supra, o eletro vai ter supra. E a troponina, na angina instável vai estar negativa, e no infarto sem supra e com supra vai estar positivo. Falando que é infarto, né? E agora falando um pouquinho do tratamento. A gente precisa pensar no tratamento da forma que eu expliquei para vocês. Onde vai agir cada remédio? Por exemplo, na chegada, na agregação plaquetária, né? Na chegada das plaquetas e a agregação dela para a formação do trombo. Você acha que quem vai agir ali é o AS, o clopidogrel, que são antiagregantes plaquetários, para evitar que essa plaqueta agregue. Se ela não agregar, ela vai ficar solta e o coágulo não vai ser formado. Então, a AS clopidogrel ajuda nessa primeira fase ali do infarto também. Ativação dos fatores de coagulação vai ajudar, porque se você não ativar os fatores que vão ativar a formação do coágulo, você vai evitar que esse coágulo forme, então vai evitar de obstruir a artéria. A heparina que age, que é um anticoagulante. E depois disso, a união deles também leva à formação, agregação e ativação de coagulação, a formação da trombina e da fibrina, que vai fazer esse coágulo ficar mais estável, né? Quem age ali na fibrina? O fibrinolítico, que é o trombolítico, a mesma coisa. Ele vai quebrar a fibrina, vai quebrar o coágulo, pronto. Então, você tem que ter medicação que vai agir tanto na quebra do coágulo já formado, quanto na formação desse coágulo. Se você agir em todos os lados, você pode evitar que essa artéria obstrua e essa parte do coração evita de morrer. Porque depois que morre essa parede, geralmente não volta atrás, né? Morreu. Então, você tem que evitar que a parede morra para o paciente não evoluir mal. Tanto com arritmia, porque parede morta tendência a fazer arritmia ali, foco de arritmia, tendência parada, né? E insuficiência cardíaca. Então, falando do tratamento, né? Existe um mnemônico aí que a gente estuda em alguns, até na escola, na faculdade, né? Eles falam muito sobre Mona BC. Eu nem sei mais esses mnemônicos, mas eu costumo falar que eu não gosto desse mnemônico. Por quê? Porque a gente tende a pensar no mnemônico e achar que todas essas medicações vão ser feitas para todo mundo. Então, infartou, vamos começar mnemônico, aí vai fazer um por um. Não é. Tem inclusive, em alguns casos, a gente não pode fazer e se fizer, pode levar o paciente à morte. Então, decorar o mnemônico é muito ruim, porque você tende a fazer você fazer todas as medicações para todo mundo, e não é assim que funciona. Vamos falar um pouquinho de cada um, para a gente saber as contraindicações e saber para quem que a gente vai usar, tá bom? Então, falar um pouquinho da analgesia. Qual é a analgesia que você faz? O paciente está com dor. A primeira coisa que você vai pensar é tirar o paciente da dor, né? Para o paciente até melhorar do que ele, né, da evolução e tudo. A morfina é o analgésico de escolha. Eu posso fazer dipirona? Pode, mas normalmente não vai adiantar. Não vai fazer mal. Mas o analgésico de escolha é a morfina, na dose mais baixa, de 2 a 4 miligramas, e vê, né? Você dilui para 10 e faz 2, pode fazer mais 2, vai fazendo à medida que o paciente vai necessitando. O antídoto, se precisar, vai ser o naloxone, né? Se você fez a droga. E tem que ter muito cuidado com a morfina, porque não é uma medicação que você faz na hora que você chega no paciente com dor torácica. Você precisa fazer um eletro, né? Para você saber, principalmente, a frequência cardíaca. Se ela estiver muito baixa, principalmente abaixo de 50, evita de fazer, porque a morfina pode fazer uma bradicardia. E o paciente pode parar por isso,
Então, paciente bradicárdico é contraindicado o uso da morfina, tá? E outro caso, além disso, é a hipotensão. Se o paciente tiver com pressão baixa, principalmente abaixo de 90 de sistólica, a gente não pode fazer morfina, porque ela tende a fazer hipotensão também. E se for infarto de ventrículo direito, como que eu vou saber se tem um infarto de ventrículo direito? Geralmente, o supra de parede inferior, a gente precisa confirmar, descartar, na verdade, se o infarto pode ter pegado o ventrículo direito, que é a mesma artéria que irriga ali. Aí você tem que colocar o V3, que está aqui do lado esquerdo, colocar do lado direito, e o V4 colocar do lado direito. Você faz V3 e V4R. E vai ali e faz o eletro normal. Na hora que sair o eletro, você vai escrever na frente do V3 R, na frente do V4 R, que seria o que você fez do lado direito. Se tiver supra ali, aí pode ser um infarto de ventrículo direito. Aí você não pode fazer morfina, tá bom? Só vai fazer esse eletro do direita se você tiver supra de D2, D3 e VF. Se tiver um supra de V1 a V6, não precisa, porque é muito difícil o paciente infartar a parede anterior e inferior, tá? O paciente pode parar, né? Se isso acontecer. Então, morfina não é para fazer em todos os casos, só depois que você tiver um eletro, tá bom? Para você conseguir descartar essas contraindicações. O oxigênio, você vai fazer em todo mundo? Não. A gente já tem provas de que paciente oxigênio demais também faz mal. Não é para colocar oxigênio para todo mundo. Por quê? O oxigênio, ele, se tiver a mais do que você precisa, né, ele pode fazer vasoconstrição. E a hora que você não quer que faça vasoconstrição é agora, que o paciente está infartando, que pode estar com uma artéria obstruída, e você fizer vasoconstrição, vai obstruir mais ainda, tá bom? Então, oxigênio só para quem está hipoxêmico, principalmente abaixo de 94, tá bom? Então, não existe uso rotineiro de oxigênio para paciente com infarto, só se estiver hipoxêmico, tá bom? Aqui, vamos falar do nitrato. O nitrato é o isordil, o tridil, né? Que a gente conhece, que a gente usa, ele é o quê? Ele é um vasodilatador, principalmente coronariano. Então, ele vai vasodilatar a coronária. Então, se ela estiver obstruída, você vai conseguir passar um pouquinho de sangue. Passando um pouquinho de sangue, você vai conseguir irrigar aquele músculo e a dor pode até melhorar. Então, o nitrato é feito para melhorar a dor e fazer essa vasodilatação, enquanto você não consegue fazer os outros tratamentos. Porém, o nitrato, ele tem algumas contraindicações, que são bem importantes levar em consideração, principalmente se a pressão estiver baixa, não pode fazer nitrato. Infarto de parede inferior ou de ventrículo direito geralmente evolui com hipotensão. Então, são casos que a gente evita fazer nitrato. E se você fizer, dá muito trabalho, o paciente pode até parar por hipotensão, né? E uma contraindicação muito importante, que muita gente sabe, é o uso de sildenafil ou tadalafila, que é o azulzinho, né? O Viagra ou o tadalafila, que não pode ter usado em menos de 48 horas ou 72 horas. Então, não é para você perguntar isso só para paciente masculino, só para homem. Não, mulher também usa, principalmente se tiver hipertensão pulmonar. Quem tem hipertensão pulmonar usa tadalafila ou sildenafil contínuo. Então, você precisa perguntar se o paciente usou essa medicação, tá? Mesmo se for mulher. Perguntar para todo mundo. Se tiver usado em menos de 48, 72 horas, não pode usar nitrato, senão a pressão vai lá pro pé. E para você voltar, os dois também são vasodilatadores. Se você fizer mais um vasodilatador, para você conseguir encher esse vaso que está vasodilatado, vai ser soro, hidratação, tá bom? Então, lembrar que o isordil, ele é sublingual, a dose dele é de 5 miligramas, você pode fazer até 15, e sempre avaliar de 5 em 5 minutos para ver se a pressão não baixou, porque a tendência dele é baixar a pressão. Então, ficar sempre atento, tá? Uma dose máxima de 15. E o tridil, a gente tem que diluir e colocar em bomba, né? Principalmente se tiver hipertensão, dor refratária, ou a dor, você já fez algumas medicações e não melhorou, né? Você já pode colocar o tridil, porque você já pode ir aumentando ali na bomba. Você consegue fazer outras coisas, ao invés de ficar dando comprimido para o paciente, né? Não tem dose máxima, o tridil, a dose máxima é a dose máxima tolerada. Geralmente, como ele faz vasodilatação, o paciente pode evoluir com cefaleia. Então, ficar sempre atento. Não deixar ele com cefaleia e nem com dor torácica. Achar um meio termo ali de dose para você conseguir estabilizar ele até você levar para um tratamento definitivo.
Coloquei essa foto aí porque a gente precisa ter um pré-conceito, algumas coisas, e saber perguntar até se o paciente usou, né? Se o Denafil, Tadalafilo. Porque você pega um paciente, vai atender um paciente num motel, por exemplo, que tá lá com duas mulheres. Você vai perguntar para ele se ele usou Sildenafil, Tadalafilo, e se ele falar não, você vai acreditar? Não vai. Entendeu? A gente precisa ter um pré-conceito para você avaliar se aquele paciente realmente está falando a verdade ou está mentindo. Porque se ele estiver mentindo, você vai ter que falar, ó, se o senhor estiver mentindo e eu fizer essa medicação, o senhor pode morrer. E ele pode morrer mesmo, que a pressão vai lá no pé, tá bom? Então é muito importante se dar, não é só perguntar, é desconfiar se isso é verdade ou não, tá bom? Falar do AS, né? O AS é a droga, uma das drogas mais importantes da cardiologia, a gente usa bastante. No caso do paciente com infarto, né? A dose é de 162 a 300 miligramas. Esse aqui é na síndrome aguda, tá bom? Não é de uso contínuo. É na hora que você pega o paciente ali com dor. Aqui no Brasil já tem dose de 162, de 81 e tudo, mas a gente não tem no SUS. Então, a dose preconizada, protocolo do SUS, é 300 miligramas, que seriam 3 comprimidos de 100, que é o que a gente tem, né? 100 miligramas. Como que tem que fazer? É para colocar na boca, mastigar e engolir. Não é debaixo da língua, não é para engolir direto, porque a absorção é muito maior quando a gente mastiga e engole, tá? E esse é o protocolo. A contraindicação do AS quase não tem, tá? Contraindicação são contraindicações óbvias, que seria sangramento digestivo ativo, o paciente está vomitando sangue, você não vai dar o AS para ele, tá? Mas se o paciente tiver um diagnóstico com possibilidade de ser infarto, você vai dar o AS. Mesmo se ele tiver alergia, em alguns casos, mesmo sem ele falar que tem alergia, porque a maioria dos pacientes fala que tem alergia do AS, porque ele fala que dói o estômago. Doer o estômago não é alergia a AS, tá? Então, tem que pensar no risco-benefício. A gente só não vai dar se o paciente falar que teve alergia grave ao AS. O que é uma alergia grave? Fechou a glote com AS, tá bom? Então, de forma geral, a gente vai dar o AS, tá? É muito raro um paciente ter alergia mesmo ao AS. É uma das drogas que mais diminui mortalidade. Inclusive, aqui, de todas que eu vou falar, é a única que diminui mortalidade no infarto, tá? Ele reduz mortalidade em 23%. É uma redução muito grande, tá bom? Então, é a droga mais importante aqui nesse contexto, tá? O clopidogrel, que é o segundo antiagregante, que age ali na agregação plaquetária, né? Igual a AS. O AS, a dose do AS não depende da idade, tá? A dose de ataque é a mesma para todo mundo. Idade, se dialisa, tem disfunção renal, todos. E o clopidogrel, não. A dose de ataque também é 300 miligramas, só que lembrar que o comprimido é de 75. Então, quando você for fazer, tem que fazer 4 comprimidos para dar a dose de ataque de 300, tá? Se o paciente tiver mais de 75 anos, a gente não faz o ataque. Aí a gente só faz a dose de um comprimido de 75. E aqueles pacientes que vão para angioplastia, que não é o caso do SUS, a maioria dos pacientes do particular, né, vai para angioplastia rápido, angioplastia primária, aí na sala de hemodinâmica eles complementam o clopidogrel, prasugrel ou ticagrelol na sala, tá bom? Mas nos pacientes que vão para trombólise, tem que fazer a dose de ataque do clopidogrel, tá bom? E a dose de ataque só para os pacientes menos de 75 anos. Para paciente dialítico, não tem problema, vai fazer dose de ataque normal. É só para o paciente idoso que não faz, tá? O clopidogrel, o AS faz para todo mundo. A heparina, que aqui a gente usa enoxaparina. Aquela que a gente usa subcutânea. Então, a gente vai usar, além da dose subcutânea, que seria a dose de manutenção, a gente vai usar um ataque. O ataque da enoxaparina é a enoxaparina mesmo, aquela subcutânea. Você vai colocar 30 miligramas dentro de uma seringa e fazer EV em bolos. Para todo mundo, 30 em bolos, tá? E faz 30 em bolos intravenoso e mais 1 miligrama por quilo de 12 em 12 horas, tá bom? Ou seja, paciente de 70 quilos, você vai fazer 30 miligramas em bolos EV e fazer 70 miligramas de 12 em 12 horas. Só cuidado para os casos dos pacientes que têm mais de 75 anos, você não vai fazer ataque. Igual no clopidogrel, você não faz ataque. Vai fazer só a dose de 1 miligrama por quilo, tá? E a manutenção vai ser 0,75 miligramas por quilo, não vai fazer 1, tá bom? Não vai ser 1 miligrama, vai ser 0,75. Desculpa.
E é isso. A estatina, até agora, sem falar da estatina, até agora são medicações que você faz ali na fase aguda do infarto. A analgesia, a AS, clopidogrel e heparina, tá? Você vai fazer na fase aguda. As outras medicações que eu vou falar agora, a gente não faz na fase aguda. A gente tem que fazer nas primeiras 24 horas da dor. Então, você não precisa fazer agora. Você pode colocar na prescrição para fazer no dia seguinte, tá bom? Então, não fique agoniado em fazer essas medicações, porque elas só vão mudar o desfecho, a mortalidade, daqui a anos. Então, usar hoje, na hora do infarto, ou amanhã, não vai fazer diferença. Ela precisa ser iniciada nas primeiras 24 horas, como a estatina. Pode ser simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Ela tem uma ação anti-inflamatória, como eu falei, e de estabilização da placa, tá bom? Então, isso demora um período. Então, você começa mais cedo, para você usar por um tempo e evitar que essa placa ela se instabilize novamente. Aqui a redução de mortalidade é de 31%, tá? A UAS diminui 23%, mas é o único que a gente usa ali na fase aguda, o único que diminui a mortalidade, e a estatina de uso crônico, ela diminui ainda mais a mortalidade, tá bom? É de uso contínuo para sempre, um paciente que já infartou e tal. E os beta-bloqueadores, né? Será que a gente usa, não usa? Então, a gente precisa iniciar nas primeiras 24 horas também, tá? A gente não precisa iniciar no início do infarto. Inclusive, começar naquela fase aguda pode até aumentar a mortalidade, porque a resposta de taquicardia do paciente pode ser apenas de resposta por conta do infarto que está acontecendo, da obstrução. O coração tende a aumentar a demanda ali para compensar a chegada de sangue naquele músculo que não está chegando. Então, você inibir essa resposta pode até aumentar a mortalidade, o paciente pode evoluir com edema agudo, então, evitar fazer. Se precisar, você vai fazer por conta de outra causa, né? Que seria uma arritmia, mas o infarto em si você não faz naquela fase aguda. Que é o metoprolol, carvedilol, atenolol. Tá? O que a gente usa mais assim seria o metoprolol, porque ele tem EV, né? O carvedilol é oral e o atenolol também. E falando do tratamento definitivo, né? Usar todas essas medicações, a gente não vai fazer, não é um tratamento definitivo e não vai definir que o paciente vai melhorar. A gente precisa reperfundir esse vaso, ou seja, que passe o sangue normalmente, certo? E para isso, a gente abre mão de fibrinolítico, né, que seria um outro tratamento, que é agir na placa já formada, né, na placa não, no coágulo já formado, e a intervenção coronária percutânea, que é a angioplastia, certo? O paciente que vai precisar fazer isso mais rápido seria o paciente com infarto com supra. O único caso que você vai fazer fibrinolítico, que é diluir o trombo que está ali, é o infarto com supra. Então, por isso que você precisa procurar o supra no eletro. Se for com supra, você vai fazer fibrinólise, que é o trombolítico. Se não for com supra, você não vai fazer. Você precisa fazer as medicações que eu comentei e ir para a angioplastia para ver o que vai acontecer, tá bom? Então, fibrinolítico, trombolítico, só no infarto com supra. E para fazer o trombolítico, a gente precisa também ver as contraindicações, que existem várias, existem contraindicações relativas, existem contraindicações absolutas, mas, de forma geral, a gente precisa saber as absolutas para não piorar o paciente, né? Não causar o mal, que aqui o paciente quer causar o bem. Então, antes de fazer o fibrinolítico, a gente precisa se perguntar, saber as 7 principais contraindicações absolutas. São 7. As relativas a gente já vai comentar, mas se não for absoluta, você pode pensar em fazer, tá? Quais são as 7 absolutas? Dissecção de aorta, obviamente, se o paciente se você achar que está dissecando a coronária, está rasgando a coronária, a aorta, claro que você não vai fazer um remédio que vai diluir ainda mais, né? Vai sangrar ainda mais. Ou o paciente estiver sangrando, que a gente fala de discrasia sanguínea, ele estiver jogando sangue pela boca, né? Fazendo algum sangramento ativo gastrointestinal. Você não vai fazer fibrinolítico, senão o paciente vai morrer. E, além dessas duas, fora do cérebro, tem mais 5 no cérebro. Tudo que acontece no cérebro. AVC isquêmico, que é nos últimos 3 meses, AVC hemorrágico em qualquer tempo, trauma
trauma grave na cabeça, né? Neoplasia do sistema nervoso central e má formação. Então, são 5 na cabeça e 2 fora. Dissecção e sangramento ativo e os 5 na cabeça. Os 2 AVCs, MAVE, má formação, neoplasia e trauma, tá bom? Esses 7 são contraindicações absolutas. Os relativos vai depender de cada caso. Por exemplo, gravidez é relativo. Por quê? A gente vai avaliar ali o risco-benefício. Vale a pena a gente trombolizar? Pode sangrar o bebê? Pode. Mas se a mãe morrer, o bebê também vai morrer. Então, vale a pena. Ou não. Vai ver ali no momento, né? Discutir. Paciente que tem pressão, tá com pressão alta, tá com pressão de 200%. Será que vai valer a pena a gente fazer um fibrinolítico? O paciente já vai sangrar, né? E você ainda com a pressão alta vai sangrar muito mais. Então, por que é relativo? Você abaixa a pressão, depois faz o fibrinolítico, tá certo? Então, relativo porque tem coisas que você pode investigar, avaliar ali de risco-benefício para depois fazer o fibrinolítico, tá bom? Se não for absoluto, você pode pensar e discutir o caso, tá bom? E quais são os trombolíticos, né? Existem a alteplase que é o Actilise, né? E o Metalise, que é o que a gente tem mais usando hoje em dia, é o Metalise, que tem mais fácil usar. Não é porque é melhor. A alteplase, o Actilise e o Metalise são iguais em relação a reduzir fazer trombólise, né? Mas a diferença é porque a alteplase, né, o Actilise, ele demora muito, ele precisa ser feito em várias etapas, é muito difícil, você tem que ler a bula e tudo. Então, assim, aqui fala, né, você vai fazer uma dose ali na segunda linha, né, de 15 miligramas em bolos, depois eu fazer 0,75 miligramas por quilo em 30 minutos, depois 0,5 miligramas por quilo em 60, para fazer uma dose total de 100. Então, assim, ela é bem difícil de ficar vendo, né, ficar fazendo. Mas se for a única que tiver, é ela que vai ter que ser feita. Ao contrário do Metalise, que a gente faz em bolos único, depende só do peso. Se o paciente tiver até 70 quilos, você faz 30 miligramas. Se tiver 70, você faz 35. Você vai fazendo até 50 miligramas, que é a dose máxima. Se o paciente tiver mais 75 anos, você faz a metade da dose. Então, é por peso, o Metalise. É um pozinho, você vai fazer a diluição e vai fazer de forma lenta, né? Bolos único e lentamente EV. De preferência em vaso periférico, tá? Nunca em vaso central, que não pode ser comprimível, tipo subclávio. Sempre comprimível, porque se sangrar ali em volta, você consegue comprimir, tá? Ou acesso central que acabou de ser feito, né? Por exemplo. E depois que você faz a trombólise, tá tudo certo? Não. A gente precisa avaliar critérios de reperfusão. O que são critérios de reperfusão? Se o vaso abriu, se você diluiu o trombo mesmo. Quanto tempo depois a gente faz um novo eletro para ver se reperfundiu, se o vaso voltou a passar o sangue. A gente faz em torno de 30, 40 minutos, a gente repete o eletro. A gente tem alguns critérios que a gente olha para saber se voltou, se está passando sangue ou não. Que seria melhora da dor, que é o mais importante, né? O paciente vai falar melhorei a dor, né? Quer dizer que tá passando sangue, ou até porque evoluiu, né? A gente não sabe. No eletro, redução do supra de pelo menos 50%. Então, você vai olhar ali, tinha um supra, você vai ver se ele diminuiu. Se tiver um critério clínico, que é melhora da dor, mais a redução do supra em 50%, você tem 2 critérios. Reperfundiu, teve critério de reperfusão. O que significa isso? Que o paciente pode esperar um pouquinho mais para fazer a angioplastia, né? A gente pode colocar ele como próximo, né? Claro que é o mais rápido possível sempre fazer a angioplastia, para saber qual é o vaso lesado e lembrar que fazer a trombólise, o vaso pode fechar novamente, então ficar sempre monitorizado esse paciente, né? Atento. Tem mais 2 critérios, os mais comuns são esse clínico do eletro, mas tem mais 2 critérios, que um deles é a arritmia de reperfusão, que é como se fosse uma TV, que é com QRS alargado, no monitor que você vê, mas a frequência está normal, entre 60 e 100. Aí você acha que ele está fazendo uma arritmia grave, mas na verdade é porque está abrindo o vaso, é uma arritmia de reperfusão, ela dura segundos, nem dá tempo às vezes de fazer eletro, você vê ali no monitor só,
E outro critério seria o laboratorial, que é o pico precoce de marcadores de necrose. Por que tem pico precoce de marcador? Que seria a troponina alta, né? Se você fizer um exame ali, com 1 hora, a troponina vai ter subido. Você vai falar, nossa, ele piorou. Não necessariamente. Porque se tiver associado com algum outro critério, o que acontece? O vaso estava fechado. Não estava chegando troponina ali no periférico. Você abre o vaso, um monte de troponina que estava acumulada começa a chegar. Aí você vai fazer o exame, dá como se a troponina tivesse aumentado, mas na verdade é porque está chegando mais, né? Porque o vaso abriu. Então, esse pico precoce. Então, tendo 2 desses 4 critérios, a gente considera que teve critério de hiperfusão, ou seja, a trombólise deu certo. Mas ele vai para a angioplastia de qualquer forma, né? E, para resumir, os conceitos que a gente aprendeu aqui é assim. O eletro, em quanto tempo que a gente tem que fazer cada coisa, né? O eletro, como eu falei, tem que ser feito até 10 minutos da admissão. Até quanto tempo a gente pode fazer trombólise? Até 12 horas da dor, ou piora da dor, tá? Então, a gente, no AVC, a gente considera 3, 4 horas e meia, né? Aqui no infarto, até 12 horas você pode trombolizar o paciente. Depois disso, não tem benefício. Porta-agulha, o que é porta-agulha? É porta, ele chegar na porta, agulha, colocar a agulha para fazer a trombólise. Então, porta-agulha é a trombólise. Até quanto tempo da admissão do paciente a gente tem que fazer? Até 30 minutos. Claro que quanto mais rápido, melhor. A gente coloca esses tempos para fazer a gente ficar mais rápido. Por quê? O que precisa? Você fazer uma anamnese, conversar, fazer o eletro em 10 minutos, você tem 20 minutos para diluir a medicação, olhar ali na bula quanto que vai fazer e infundir, certo? É acesso periférico, então é mais fácil. E o porta-balão? Porta de colocar, o tempo da porta até colocar o balão ali, insuflar o balão dentro da artéria do coração, né? Pegar uma artériazinha no braço ou na femoral e colocar o balão ali dentro para fazer angioplastia. Depende. Se for um hospital que não tem hemodinâmica, né? Ou o UPA, ou o hospital, ou o SAMU, a gente precisa transferir o paciente. Então, a gente considera até 120 minutos. Se for no mesmo hospital que tem, né, hemodinâmica, por exemplo, o paciente chega lá no hospital de base, né, num hospital particular que tem hemodinâmica, e a hemodinâmica está sem paciente deitado na mesa, a gente tem até 90 minutos para colocar o balão na artéria, tá? Em alguns casos, a gente já considera até 60 minutos, tem que ser o mais rápido possível. E o que seria angioplastia de resgate? Angioplastia é fazer a angioplastia, né, colocar o balão ali, colocar o stent, né, e resgate, o nome fala, é resgate, depois de fazer uma trombólise e você não dá certo a trombólise. Como é que você olha que uma trombólise não deu certo? É quando ela não teve critério de reperfusão. Quer ver aqueles critérios, nenhum critério ela conseguiu seguir, ou seja, tem que fazer uma angioplastia para resgatar esse paciente que não deu certo. Esse é o paciente grave, é o paciente que não deu certo o que você tentou, agora a única possibilidade dele sobreviver é fazer uma angioplastia de resgate. Então ele tem que ir correndo. E a angioplastia primária é quando a gente vai para a angioplastia como primeira opção de tratamento. O paciente não trombolizou, usou só as medicações orais ali, e heparina e tudo, e não trombolizou. Ele vai para a angioplastia primária, certo? Ali está a classificação, né, de todos esses tempos que eu falei para vocês, que seria classificação 1B, né, para cada tempo do que o paciente precisa seguir, para a gente evitar que ele perca músculo. Então, tempo é músculo. Obrigada.